Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou na aula de hoje construir com vocês uma grande revisão de geografia. Isso mesmo, uma grande revisão de geografia do continente europeu. Vou aqui abordar vários temas. É aquela revisão salvação, é aquela revisão que vai ajudar bastante a gente compreender aí o conteúdo e retomar alguns assuntos. Tudo bem, galera? Bom, hoje o tema é Europa. Vamos lá? Eu escrevi aqui no meu caderninho os temas que eu irei abordar com vocês. E aí é interessante vocês também pegarem um caderno, pegar a caneta para construir esse conteúdo junto com a gente. Tudo bem? E fazendo apontamentos e, cara, vamos lá. Ir para um lugar confortável, estudar, colocar o fone de ouvido, porque hoje o assunto é bem pesado. Vamos lá então? Bom, a gente vai começar discutindo, quando a gente fala em Europa, é muito curioso porque é o continente, digamos, mais bem visto do mundo. É o continente onde nós, pessoas do Novo Mundo, pessoas de um país subdesenvolvido, a gente quando olha para o continente europeu, é curioso que a gente sempre enumera, sempre aponta o continente europeu como sendo um continente perfeito, onde tudo lá acontece, onde você não tem dor de cabeça nenhuma, enfim. E a gente às vezes fica pensando, por que o continente europeu ele é tão perfeito assim? Bom, amigos, sinto lhe dizer, mas o continente europeu não é perfeito assim não, grandes mestres, vai achando. Bom, primeiro passo, a Europa, ela, querendo ou não, foi a principal responsável por colonizar aí vários espaços do mundo, não é verdade? Basicamente foi ela que colonizou as terras que estavam espalhadas em todos os continentes. E essa colonização, ela seguiu a regra básica de qualquer colonização. Foi uma colonização impositória. Aliás, colonização e impositória são quase que sinônimos, não é verdade? Ninguém chega colonizando um lugar trocando uma ideia, chegando para os nativos e falando: olha, amigo, eu vim de um outro lugar e eu estou chegando aqui para te colonizar. Não, cara, é uma colonização. Colonização é colonização, ela é impositória. E como a Europa conseguiu colonizar isso e ela também, junto com essa colonização, ela impôs os seus costumes, ela impôs os seus valores culturais nos espaços que ela colonizou. E isso hoje a gente consegue observar muito, por exemplo, nos livros didáticos, que tem uma história construída a partir do continente europeu. Quando você vai estudar a história do Brasil, você começa a estudar a história do Brasil a partir da chegada do europeu, mesmo porque a consolidação, o nome de Brasil é colocado pelo europeu. E às vezes dá uma impressão que o Brasil não tinha ninguém, né, cara? O europeu chegou aqui e de repente abriu uma fenda no meio do território, os nativos indígenas subiram e pronto, a história começou. Pois é, mas a gente não estuda essa história pré-Cabral. A gente até estuda alguma coisinha de pré-colombianos, civilizações incas, astecas, maias que estavam espalhados pela América. Mas a gente estuda aí de uma maneira, digamos, bem superficial e já entra no papum europeu. É curioso também, cara, que quando você pega, por exemplo, a disciplina de história, você estuda muito a história do continente europeu. Você pouco estuda a história do continente africano, você pouco estuda a história do continente asiático, enfim. Mas a história do continente europeu a gente estuda bastante. Por que tudo isso acontece? Acontece porque a gente vive sobre uma ótica de formação eurocêntrica. Isso mesmo, uma ótica de formação eurocêntrica. Europa no centro. Um dos primeiros grandes movimentos assim, de expansão de conhecimento eurocêntrico pelo mundo foram os mapas. A cartografia já apresentava essa expressão eurocêntrica. Para você ter ideia, dentro da cartografia,
o que mais se destaca aí nessa organização eurocêntrica que coloca a Europa bem no centro do mundo, na sua faixa superior, na sua faixa norte, é o planisfério de Mercator. Inclusive, o planisfério de Mercator é o que a gente mais utiliza aí nos livros didáticos, grandes mestres. E é tão louco, se olha o planisfério de Mercator, a Europa ela parece muito maior do que ela é. A Europa ela já é pequena no mapa que a gente utiliza na escola, mas, grandes mestres, a Europa realmente é pequena. Esse mapa dá uma inflada no continente europeu, o que mostra mais um valor eurocêntrico. Ela é centralizada, mostrando toda essa postura. E por que ela conseguiu isso? Porque ela foi basicamente responsável pela colonização, cara. Foi ela que contou a história para o mundo. E, a história só é contada por quem vence, não é, grandes mestres? É difícil você analisar a história de quem perde. E a Europa, ela tem esse lado positivo com ela, digamos aí, para ficar um pouco mais fácil. Mas, em suma, o eurocentrismo basicamente é a edificação do valor cultural europeu sobre os seus povos colonizados. E hoje, cara, com a expansão da globalização, ela conseguiu mais ainda edificar. Digamos aí, a Europa, ela vem... A Europa não, nós estamos passando aí por um processo de neocolonização, uma nova colonização. Agora muito representado pelas marcas e não só a Europa impondo alguns seus valores culturais, enfim, como a gente tem os Estados Unidos hoje. Mas aí, entra, filho. Posso pegar essa cadeira? Você quer pegar a cadeira? Pode pegar. Vem cá, filho. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Vem cá, você não apareceu na câmera. Vem cá. É porque vamos dar uma casinha com a mamãe. Vem cá, só aparece pra dar um oi pro pessoal. Vem cá. Você vai montar a casinha com a mamãe, ó. Fala. Olha só, lá na câmera. Fala. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Se apresenta. Qual é o seu nome? Matheus Silva Paguini. Então tá. Não é Matheus Silva Bebê, né? Não é Matheus Silva Bebê, é Matheus Silva Paguini. Então tá. Dá um tchau pro pessoal. Tchau. Até a próxima. Tá bom. Ó, cuidado para não estragar a câmera. Pode pegar então essa cadeirinha para você montar a casa com a mamãe. Tá bom? Isso. Ah, filho, encosta a porta do escritório do papai, por favor. Só pro papai não sair daqui. Fecha. Opa. Ó, não, puxa aquele lado. Isso. Beijo, filho. Tá bom. Bom, galera, esse é meu filho. Coisas da vida real, né, grandes mestres? Mas foi legal que a gente fez aí um fechamento do eurocentrismo e eu apontei para vocês, só que só para terminar, a gente continua vivendo um modelo eurocêntrico, mas eu acho que agora também com a imposição dos Estados Unidos, que, querendo ou não, os Estados Unidos também acaba trazendo aí modelos eurocêntricos, pois foi colônia de uma Inglaterra, enfim. Por exemplo, quer ver? Vou fazer uma pergunta para você, quando a gente fala em eurocentrismo. Reflete, por exemplo, quais são as disciplinas não europeias, ou seja, de influência não europeias que você aprende na escola. Cara, é bem difícil. Era bem legal que os alunos sempre respondem assim de bate-pronto. Professor, português. Aí eu falo, português, Portugal. Bom, eu acho que é bem difícil a gente construir disciplinas que não tenham valores eurocêntricos no nosso conteúdo escolar. Beleza, galera? Bom, discutindo aí o eurocentrismo, vamos agora discutir os aspectos físicos do continente europeu. Beleza? Bom, para a gente iniciar as discussões dos aspectos físicos do continente europeu, vamos aí localizar o continente europeu em primeiro lugar. Pegar aqui o globo. Ah, meu Deus, olha só, minha placa do Corinthians caiu bem no meio da gravação. Isso aí é olho gordo, gente. Algum palmeirense, algum São Paulino olhando minha plaquinha do Corinthians. Deixa isso quieto, amores. Não causa, não. Olha só. Vamos lá. Eu sei que tá ruim aí pra vocês olharem, mas eu tô pegando aqui só pra gente referenciar. Aliás, deixa eu colocar aí o mapa mundi, colocar o planisfério aí na frente da tela. Bom, você pode observar aí que o continente europeu, ele tá no hemisfério norte, né? Ele basicamente aí
corresponde a toda a parte temperada da Terra. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico no seu extremo oeste. Ele tem entre a África e o continente europeu, né, no sul, o Mar Mediterrâneo. No extremo norte, ele vai ter aí o Oceano Glacial Ártico. O continente europeu, querendo ou não, ele é uma península da Ásia, como você pode observar, então ele corresponde aí ao continente, digamos, euroasiático, não é verdade? E tem aí também ao sul a África. O continente europeu, quando comparado aos outros continentes do mundo, ele é o quarto em tamanho, ou seja, bem pequenininho mesmo. Ele consegue só vencer do gigante continente da Oceania. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, eu, enquanto falava aí, coloquei o planisfério, eu estava aqui com as referências do meu globo para trazer isso para vocês. Bom, localizamos aí a Europa geograficamente. Vamos começar a discutir. Gente, o continente europeu, se a gente pensar na sua estrutura geológica, no seu relevo, não é verdade? Nas formas que correspondem ao terreno europeu, a Europa basicamente vai ser constituída de planícies. A Europa não tem um terreno tão irregular assim. A faixa central, basicamente, do continente europeu é constituída aí de planícies. A gente vai dar destaque aí para a planície germânica polonesa, que basicamente é uma planície que corresponde à faixa central do continente europeu e está lá na Alemanha, em Polônia, caminha um pouco aí para a Rússia, a planície siberiana, enfim. Só que assim, quando eu falo que o continente europeu ele não apresenta muitas irregularidades, eu não estou querendo falar que ele não apresenta. A faixa central do continente europeu, sim, é uma faixa de terreno que apresenta mais planícies. No entanto, a faixa sul do continente europeu já é um terreno mais montanhoso. Isso mesmo, basicamente composto de cordilheiras devido ao movimento de placas tectônicas. A faixa sul do continente europeu ela faz convergência com a placa africana. Então, a placa africana ela entra em convergência com a placa euroasiática. Então, elas em movimentos convergentes, aquele movimento de encontro de placas, elas dobram e você tem presença das cordilheiras na faixa sul, ou seja, na faixa sul mesmo do continente europeu. Então, a gente está falando aí de faixa sul da região ali da Itália, França, Portugal, enfim, aquela faixa sul. Só que o europeu ele é todo chique, né? Ele não vai falar cordilheiras. Que isso, velho? Cordilheira é coisa de latino-americano aqui, com a Cordilheira dos Andes. Ele vai falar de Alpes. E aí a gente vai ter os Alpes itálicos, os Alpes suíços. Essas regiões altas do continente europeu não se encontram apenas no sul. A gente vai ter lá no extremo norte do continente europeu, entre a Noruega e a Suécia. A gente vai ter os Alpes escandinavos. Enfim, mas o terreno europeu é um terreno complicado de se compreender. A gente vai ter planícies, basicamente na sua faixa central, e cordilheiras na sua faixa sul e um pouquinho ali na sua faixa norte. Você não pode esquecer, né, gente? Isso aí é conceito básico da geografia. Regiões de convergência de placas tectônicas são regiões de intensa atividade sísmica. Então a gente tem terremoto, tem vulcão, enfim, tem uma intensa atividade sísmica. E, amigo, por exemplo, a Itália paga com seus terremotos aí constantemente, tal como, por exemplo, Malta, que é uma ilha que fica ali no mar Mediterrâneo, próximo à Itália. Só para a gente terminar também, a gente vai ter no continente europeu os maciços antigos. São terrenos bastante erodidos com o tempo. Eu sempre brinco com vocês, com os alunos, que eu falo, cara, que o maciço ele não é nenhuma planície, ele não é nenhuma cordilheira, ele é quase um planalto grandão. Os maciços antigos são terrenos bastante erodidos, então apresentam uma erosão muito grande, então um formato quase que abaulado, velho. E a gente tem um maciço muito importante no continente europeu, são chamados maciços antigos, exatamente devido a esse grande processo erosivo. E o principal maciço antigo no continente europeu, ele vai ser a divisão natural
ali entre a Europa e a Ásia. Se você analisar o mapa, a Europa está colada com a Ásia, certo? Ou seja, a Europa é uma península da Ásia mesmo. É uma extensão do continente asiático. E aí, qual que é a divisão entre a Ásia e a Europa? Velho, são os Montes Urais. Beleza? Então, os Montes Urais, eles caracterizam aí por ser a divisão natural do continente europeu em relação à Ásia. Eles são os maciços antigos. Beleza? Bom, falando aí também de Europa, a gente deu uma panorâmica geral sobre o relevo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho aí do clima europeu. Gente, assim, o clima europeu, ele vai ter basicamente... A Europa basicamente está localizada na zona climática temperada norte. Você lembra lá no sexto ano quando você aprendeu as zonas climáticas da Terra? E aí até usava como referência os principais paralelos, ali a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e Antártico. Enfim, a Europa está a maior parte no clima temperado. Então ela tem na sua, não vou falar na sua grande totalidade, mas na sua maior parte, o clima temperado. Clima temperado, aquela característica bem clara, né? Que apresenta as estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, muito bem definidas, muito bem claras. Mas dentro desse clima temperado, a gente vai ter o clima temperado continental, que é um clima temperado mais seco, que está no interior do continente europeu, e o clima temperado oceânico, que é um clima temperado mais úmido. Esse clima temperado oceânico, ele é mais úmido, só que ele acaba recebendo a influência também, o que acaba até transformando um pouco o clima europeu, da corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente que se origina aqui no Golfo do México, e as correntes de ar, elas carregam as características do seu local de origem. Amigo, pensa comigo, México, um espaço quente ou frio? Espaço mais quente. A corrente se origina ali no Golfo, e ela vai transitar, meus grandes mestres, até ali, vai passar pelo Reino Unido, vai transitar ali pelos países nórdicos, caminha ali pela Dinamarca. Essa corrente do Golfo, ela vai fazer com que esses países europeus que estão localizados, digamos aí já próximo, por exemplo, a um clima bem frio, um clima polar, apresentem climas mais quentes devido a essa corrente do Golfo. Olha que impacto importante. Por exemplo, você pega, e é curioso que por onde essa corrente do Golfo passa ali, levando uma temperatura um pouco mais quente, caracterizando um temperado oceânico, um clima um pouco mais úmido em relação ao temperado continental, você vai ter, por exemplo, tipos de vegetação que você não teria se o clima não tivesse essa influência da corrente do Golfo. Você vai ter uma palmeira, por exemplo, na Escócia, velho, que sofre com a corrente do Golfo. Lembrando que a Escócia está ali, ó, no Reino Unido. Naquela ilha bonitinha que você às vezes esquece, né? Ela está abandonada aqui, ó. Vem cá, globinho da minha vida. Olha só. Oi. Aqui, ó. Beleza? Às vezes você esquece disso, mas eu tô lembrando. Tá? Então, o clima temperado europeu basicamente é assim. A gente tem um clima mediterrâneo também. Cara, o clima mediterrâneo ele é curioso. Que o clima mediterrâneo ele é o inverso da tropicalidade. É o inverso. O clima mediterrâneo no continente europeu ele dá basicamente na sua faixa sul. Cara, o clima mediterrâneo está na fronteira ali da Europa com o mar Mediterrâneo, que é o extremo sul. O clima mediterrâneo, eu falei que ele é o inverso da tropicalidade porque é bem curioso que o clima tropical ele vai apresentar um verão úmido e um inverno seco, clima tropical. O clima mediterrâneo ele apresenta um verão seco e um inverno úmido. E aí às vezes acaba confundindo. A gente tem esse fenômeno da inversão de temperatura em relação ao clima tropical, porque o clima mediterrâneo sofre a influência direta dos ventos bem quentes e secos aqui, ó, provenientes do deserto do Saara e também de correntes frias que se originam aqui no polo e entram aqui pelo Estreito de Gibraltar, no mar Mediterrâneo. Mas é muito importante, gente, que eu estou falando aqui, ó,
a gente acaba confundindo o clima tropical com o mediterrâneo por causa disso. O tropical ele apresenta um verão úmido e um inverno seco. O mediterrâneo apresenta um inverno úmido e um verão seco. E aí a gente tem, eu basicamente notabilizei aqui 2 principais climas europeus, mas nós temos outros. A gente vai ter, por exemplo, no extremo norte do continente europeu, o clima polar, que eu acredito que dispensa apresentações, clima polar. Nós vamos ter na região aqui do Cáucaso, velho, olha só, do Cáucaso, caminhando já para o Oriente Médio, ali na Turquia, indo para o Oriente Médio, um clima semiárido, aí já recebendo as influências diretas do deserto da Arábia e também do deserto do Saara. Mas enfim, o clima europeu basicamente está relacionado à sua localização latitudinal, então ele tem o clima temperado, entretanto, as correntes de ar, Golfo, correntes provenientes do Saara e a altitude também interferem no clima europeu. Falando em clima europeu, a gente vai falar em vegetação. A vegetação do continente europeu está relacionada às florestas temperadas, que são florestas com grande biodiversidade. São florestas, tal como algumas florestas mediterrâneas também, que estão ao sul, elas apresentam características elas são caducifólias. Olha que nome complicado, velho. A geografia ela tem mania, né, velho, de ficar se intrometendo na biologia. Às vezes a gente se intromete na física, na história. Velho, a geógrafa é assim mesmo. É uma vegetação caducifólia, é aquela vegetação que ela perde suas folhagens durante o inverno. Ela percebe que, não a mediterrânea, tá bom? Porque a mediterrânea o inverno é úmido, mas no clima temperado continental, ela percebe que durante o inverno vai ser uma temperatura vai ser um ambiente mais seco, e aí ela perde sua folhagem exatamente porque a vegetação ela transpira pelas folhas, ela pratica a evapotranspiração. E cara, você sabe, se você perde as folhas e aí não vai praticar a evapotranspiração, pensa comigo, então você não transpira, se você não transpira, você acaba sobrevivendo. Então quando você está passando lá na Europa, a gente está passando na Europa, pá. Aí você vê as árvores só com galho, meu. Aí você normalmente vira e fala assim, oh meu Deus, as árvores estão mortas, abandonadas. Olha, não cara, não estão não. Elas estão vivinha. Esse fenômeno aí também de perder as folhas, a nossa vegetação, por exemplo, da caatinga, as vegetações xerófilas também perdem suas folhagens, né? E aí elas têm as raízes profundas. A gente faz alguma relação aí, a gente consegue chegar. A gente vai ter, nesse clima temperado bem continental, lá mais pro interior, a gente vai ter as estepes. Velho, as estepes. As estepes, elas lembram os nossos pampas gaúchos. Os campos sulinos aqui, lembra quando você aprendeu domínios morfoclimáticos no 7º ano? Pois é, nos domínios morfoclimáticos aqui do Brasil a gente tem os pampas, os campos, as pradarias brasileiras e aí as pradarias, as estepes lá no continente europeu. Caminhando ao norte, né, nos ambientes mais frios, a gente vai ter a tundra, vai ter a taiga, que são vegetações bem rasteiras que aparecem no curto espaço de verão, de temperatura um pouco mais quente. Mas a vegetação europeia, ela acompanha, aliás, a vegetação europeia, qualquer vegetação do mundo, de qualquer lugar do mundo, acompanha o clima do lugar. Bom, e aí a gente, para fechar os aspectos físicos, a gente tem os rios europeus, a hidrografia europeia. É uma hidrografia extremamente densa. Cara, eu sempre falo que o continente europeu, se você pegar o mapa da hidrografia do continente europeu, é quase que uma teia de aranha, cara. A Europa tem rio para todos os lados, afluentes para todos os lados, subafluentes para todos os lados. Os rios europeus foram muito importantes na ocupação dos vários espaços do continente europeu, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento comercial, a agricultura, todas durante a história do continente europeu foram desenvolvidas sempre na margem de um rio. Aliás, a história sempre fez com que o homem, independentemente se fosse Europa ou não, viesse a se desenvolver na margem dos rios e aí, claro, isso vai facilitar muito
como a Europa tem muitos rios e muitos rios europeus, devido ao seu relevo, são de planície, isso facilita muito, por exemplo, a navegação, a interligação entre diferentes espaços, o que vai facilitar o comércio, o desenvolvimento industrial e afins. Só que assim, ó, embora a Europa tenha muitos rios, os rios dela são de planície. Para navegação é excelente, para interligação entre países é excelente. Por exemplo, o rio Danúbio, que é o rio, ele passa ali na faixa sul do continente europeu. Ele também conhecido como rio continental. Cara, ele basicamente cruza toda a Europa, por isso que ele é conhecido como rio continental. Ele foi responsável por interligar diferentes espaços. A gente vai ter o rio Volga, cara, enorme, gigantesco. Nasce ali na Rússia, a parte do rio Volga fica congelada durante um tempo do ano. A gente vai ter o rio Sena, o famoso rio da França. A gente vai ter o rio da Revolução Industrial, cara, o rio Tâmisa, que cruza Londres, a cidade que estourou a Revolução Industrial. Enfim, a gente tem inúmeros rios que basicamente edificam esse desenvolvimento industrial do continente europeu. Mas como eu disse, são rios que estão em planície. Para navegação, irrigação da agricultura, perfeito. Mas eles não são bons, por exemplo, para hidrelétrica. É meio contraditório, né, você pensar. Meu Deus, a Europa tem muito rio. Por que ela investe, por exemplo, em energia nuclear ou termoelétricas, né? Energias queimadas com petróleo? Cara, porque os rios dela não têm quedas. Pressuposto básico para desenvolver uma hidrelétrica é o rio não ser de planície, o rio ser de planalto. E a Europa não tem tantos rios de planalto. A grande maioria dos rios são rios que correm sobre uma planície. Bom, deixa eu até marcar aqui. Olha só. Tem um negocinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Comentou agora no meu vídeo, ó. Valeu, salvou meu dia. Será que essa revisão vai salvar o dia de vocês também, ó? A galera aqui numa revisão que eu coloquei no YouTube. Já salvou, então vai vendo. Ah, meu Deus. Então, Europa físico, ok. Ah, galera. Gente, ó, eu aqui com a anotação e eu esqueci uma coisa muito importante. Lembra que eu falei de eurocentrismo, essa influência que a Europa exerce sobre o mundo? Ela continua exercendo também. E um dos principais organismos que, querendo ou não, faz a Europa continuar exercendo a influência no mundo é o Conselho de Segurança da ONU. Aliás, é a ONU. Dentro da ONU, nós temos o Conselho de Segurança, que são países que possuem o poder de veto, o poder do sim e não, o poder da última palavra. Então imagina, a ONU convoca uma assembleia para discutir os problemas do mundo, enfim. Só que dentro da ONU você tem um Conselho de Segurança. E nesse Conselho de Segurança a gente tem aí 3 países europeus que têm poder de veto, que é a Rússia, a França e o Reino Unido. Oh, meu Deus, o alarme do carro disparou agora, bem no meio da gravação. Quando eu crescer, for igual ao Whindersson Nunes, eu vou ter um estúdio profissional, vou gravar aula com o Rytec e tal, enfim. Mas hoje é o que tem, ó, parou. E aí, voltando ao assunto, o Conselho de Segurança tem 3 países europeus, né? O Reino Unido, a França e a Rússia. E esses 3 países, eles exercem o poder de veto. Você deve estar pensando assim, como que funciona? Imagina, cara, eu vou criar uma situação hipotética. Imagina todos os países, a Assembleia Geral da ONU reunida, e aí, cara, põe vários países aí. Eles vão discutir um problema de ordem política de um país do Oriente Médio. Eles estão decidindo quais vão ser as atitudes que a ONU vai tomar, se vai interferir, se não vai interferir, se vai criar uma sanção, se não vai, enfim. E aí imagina que todo mundo votou sim, vai interferir. Só que se um dos países do Conselho de Segurança votar não, exatamente por eles terem o poder de veto, é não. E você pensa que essa ONU é meio estranha, né? Porque imagina, 100 votam sim, 1 vota não.
E aí o que vale ou não? Pois é, o Conselho de Segurança exerce essa influência bem grande e, querendo ou não, é uma das manutenções do eurocentrismo. Olha, eu já estava passando para o próximo assunto sem falar da importância, por exemplo, do Conselho de Segurança para a manutenção do poderio político da Europa e, claro, manutenção direta ou indireta do eurocentrismo, não é verdade? Bom, amores, vamos discutir aqui um outro assunto que seria os problemas sociais do continente europeu. É dentro dos problemas sociais do continente europeu que, velho, são muitos. Vai por mim, para quem acha que a Europa não apresenta problema social algum, rapaz, tá enganado, vai achando, não é assim não, amigo. A Europa apresenta vários problemas sociais e eu vou elencar dois. Eu vou falar aqui para vocês do problema populacional demográfico do continente europeu e da xenofobia. Cara, o continente europeu, ele vem passando aí por uma crise de refugiados muito grande. É a maior crise de refugiados do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Não falei errado não, Segunda Guerra Mundial. O número de refugiados provenientes do Oriente Médio e do norte do continente africano rumo à Europa nesses últimos 4, 5 anos vem ocorrendo de maneira assim absurda. Vale destacar que refugiados, diferente de imigrantes, eles são pessoas forçadas a sair do seu espaço. Então, refugiados eles são forçados a sair ou por fome, ou por guerra, ou por perseguição religiosa, ou por um desastre natural. Diferente do imigrante que, às vezes, por mais complicado que seja o imigrante, ele planeja o seu deslocar. O refugiado ele sai assim do nada. Então imagina, cara, eu tô aqui trocando ideia com vocês, gravando essa aula, de repente começa explodir tudo aqui do meu lado, é guerra, e eu sei que se eu ficar aqui gravando eu vou morrer, eu pego o que tem pra pegar, pego meu filho, pego minha esposa e ó, fujo. Cara, se der eu pego o meu globinho pra me acompanhar. É uma situação muito complicada. E esses refugiados, eles estão indo como a Europa, porque dentro dos espaços que eles possuem, é o lugar mais seguro, né? Pelo menos é o que eles acreditam. Só que quando eles chegam lá, eles acabam sofrendo perseguições xenófobas. Perseguições de perseguição. Meu Deus, cara. Nossa, eles acabam sofrendo perseguições preconceituosas. Pois é, a xenofobia, se a gente pudesse dar um significado a ela, né, conceituar, é a aversão a refugiados, é a aversão a imigrantes. As pessoas não curtem. E aí, cara, as desculpas são várias de quem é xenófobo. Então, cara, eles fecham mesmo a porta e falam: o candango, o refugiado, aqui tu não entra, velho. Aqui não entra, a Europa já tá um caos, eu não quero. Problema seu que o seu país está em guerra, problema seu que tá passando fome, enfim, aqui você não entra. Eles colocam várias desculpas, então eles normalmente viram e falam: cara, o xenófobo ele vai entrar aqui no nosso país e vai roubar os nossos empregos. É o mesmo papo que alguns aqui no Brasil já vêm falando em relação aos refugiados venezuelanos. Vale a reflexão, esse papo de roubar emprego. Aí outros europeus viram e falam: não, os refugiados vão entrar aqui, eles vão deturpar todo o nosso valor cultural, eles são de uma religião, nós somos de outra, vai rolar conflito, enfim, não vai dar certo. E aí outros colocam: não, os refugiados eles vão entrar aqui, vai gerar uma zona, uma bagunça. Talvez esse terceiro sim, gera uma zona, gera uma bagunça, é um número de pessoas muito elevado de uma vez só. Só que isso não justifica você fechar as portas pro próximo, velho. Por favor, não justifica você fechar a porta pro próximo. Então, vai gerar uma bagunça, mas de novo, não justifica você fechar a porta. Dá um jeito nessa bagunça. E esses refugiados, eles estão vindo. Vai ter alguns mercenários, alguns bandidos no meio dos refugiados? Sim. Tal como tem bandidos no meio da gente, tal como tem gente perigosa no meio dos amigos ali. Enfim, galera, o mundo é feito de pessoas boas e pessoas ruins.
O grande problema é que, infelizmente, dado essa influência dos Estados Unidos, sobretudo depois do atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro, onde colocou para o mundo que os muçulmanos são perigosos, a sociedade enxerga todos os muçulmanos, sendo eles a maior parte das pessoas que se refugiam na Europa, como perigosos. Gente, não tem sentido isso, velho. É o que eu falo. Você pega, por exemplo, uma atitude errada de uma pessoa e singulariza tudo isso para milhares. Cara, não pode. Seria mais ou menos assim. Um professor de geografia, ele foi, pegou no pescoço do aluno e falou, você fica quieto. Enfim, sei lá, viagem minha. Aí seria mais ou menos assim, eu pegar esse exemplo desse professor super errado que fez isso e virar e falar, cara, todos os professores de geografia pegam no pescoço, a gente não vai ter mais professor de geografia na escola. Faz sentido? Não faz, cara. E, aliás, a xenofobia não faz sentido nenhum. Fala, filho. Meu filho de novo, é assim mesmo, gente. Entra. Pode entrar. Vem ver a casa que eu e a mamãe fez. Ai, filho, o papai não pode ir Rapidinho. agora. É que o papai tá gravando agora. Eu não posso mesmo. Rapidinho? Tá bom. Gente, é rapidinho, tá? Vou até tirar o microfone aqui. Já eu volto, vou deixar gravando. Olha o que você me faz, filho. Vamos lá. Avisa o pessoal onde o papai vai. Deixa eu colocar o microfone aqui, ó. Fala. Olha. Fala olhando pra câmera. O papai veio ver a casinha. Então tá, vou lá ver a casinha, deixar o microfone aqui. Já eu vou. Eu vou rápido porque eu não quero. Nossa! Sério? Você fez tudo só? Pronto, eu vi a casinha dele. Aqui, deixa eu pôr no bolso. Realmente estava muito interessante a casinha dele. Bom, estávamos falando da xenofobia. Então, gente, não faz sentido. Por exemplo, eu vi o meu filho aqui. Imagina eu virar para ele e falar, filho, sabe aquelas pessoas que estão vindo aqui para o nosso espaço, para o nosso território, para o nosso país? Então, elas não prestam. Não, gente, não tem sentido. Eu vou virar para ele e vou falar, Mateus, todo mundo precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, nós precisamos de ajuda e a gente também ajudar. Simples, é assim, cara. Mas, infelizmente, essa xenofobia está muito enraizada no continente europeu. Se a gente buscar um pouquinho a história, um dos motivos que fizeram a Primeira Guerra, por exemplo, eclodir, foi o nacionalismo exagerado dos países, né? Eles viravam, cara, sei lá, eu sou francês mesmo, eu odeio o alemão, aí o alemão virava, eu sou alemão mesmo, eu odeio o francês, eu odeio o inglês, e enfim, esses discursos realmente são discursos que, poxa, não faz sentido nenhum. Vejamos o quanto amar o próximo, reconhecer o próximo é importante, cara. Falando em xenofobia, nem tudo assim também tá ruim, né, cara? Quando eu falo xenofobia, às vezes dá a impressão que, nossa, toda a população do continente europeu é xenófoba. Não, eu também não quero sair aqui e ser hipócrita a vocês, né? Na verdade, poucas pessoas do continente europeu são xenófobas. O grande problema é que essas poucas pessoas estão no poder e no controle de fronteiras. Pois é, cara, você pega assim, muitos refugiados eles estão rumando em sentido à Alemanha, porque a Alemanha... tem um aqui. Porque a Alemanha ela vem recebendo os refugiados, né, cara? E aí um dos motivos muito claros da Alemanha receber os refugiados é colocar mão de obra em mercado consumidor. Gente,
os dois elementos básicos para o desenvolvimento econômico de qualquer lugar do mundo, de qualquer país do mundo. Pessoas que trabalham e pessoas que compram, pessoas que compram e pessoas que trabalham. E por que a Alemanha vem fazendo isso? E aí, cara, a Alemanha representada pela Angela Merkel, já falei para vocês, velho, Angela Merkel, ela tem que ser colocada assim numa estátua, velho, lá na Europa, quando vier a morrer, porque o que ela vem fazendo, batendo aí de frente, é pancadaria. O que acontece? E a gente já vai para um outro problema social. O continente europeu, olha só, por que a Alemanha vem recebendo essa galera? Mão de obra, mercado consumidor. Porque o continente europeu vem sofrendo com a carência de mão de obra e de mercado consumidor. De uns anos para cá, a taxa de natalidade, número de crianças nascidas, vem diminuindo por casal. A gente vai ter países no continente europeu, como os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, onde a taxa de natalidade circula aí de 0,8 a 1,2. A gente vai ter países no continente europeu com 1,6, 1,7. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que tem países, então, ou seja, tem casais no continente europeu, para a taxa de natalidade estar em 0,8 que optam em não ter filhos. Aí você deve pensar, mas problema do casal. Sim, claro, cara, vivemos uma liberdade individual. Cada pessoa escolhe se vai ter 1, 2, se não vai ter nenhum filho, não é verdade? A gente pensa nisso. Só que, o que acontece? Quando a taxa de natalidade diminui, você vai ter uma diminuição de pessoas no seu país. Aí a gente fala, ok. Só que quando você tem uma diminuição de pessoas no seu país, o que acontece? Você vai ter uma diminuição de mão de obra, ou seja, de pessoas para produzir. E aí, se você tem uma diminuição de pessoas para produzir, uma diminuição de mão de obra, você vai ter uma diminuição também do mercado consumidor. Uau! O país entra em crise. Aí você deve pensar, até aí tudo bem. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, o continente europeu, e aí vocês bem sabem, nesse meio tempo, nesses séculos que aí estão, o continente europeu, ele veio melhorando a sua condição de vida, veio melhorando a sua expectativa de vida. Então, a expectativa de vida do continente europeu é uma expectativa de vida elevada. Aí vai circular da casa dos 77, 78, 80, 81, 82 anos. Então, vamos colocar aqui num período máximo aí, a pirâmide etária do continente europeu. 82 anos. Então, o cara ele vai chegar com 82 anos, ele vai se aposentar com 70, colocando uma aposentadoria alta, hein, cara? 70 anos. Vai se aposentar com 70, e aí ele vai viver 12 anos onde o Estado vai criar essa manutenção aí. Só que como que o Estado vai criar essa manutenção para esses idosos, sendo que ele não tem mão de obra, sendo que ele não tem mercado consumidor? Ou o Estado elimina a aposentadoria e fala para todos criar uma política de poupança ao longo da sua vida, tal como setores da Alemanha, por exemplo, ou ele recebe imigrantes. Pronto. Aí você deve pensar, nossa, mas receber imigrante é muito difícil. Não, não é muito difícil. E aí você repara como os valores culturais, né? Você repara como a xenofobia, o preconceito, vem atrapalhando um sistema econômico que já está em crise. Para vocês terem ideia, a Europa, ela tinha aí um programa que é o programa do Welfare State. Vou tentar ser aqui bem rápido com vocês. Que é o Estado do Bem-Estar Social, onde o Estado basicamente dava um bem-estar na educação, na saúde, na segurança para a sua população. Só que depois que estoura essa crise de demanda mesmo, de diminuição de mão de obra para o continente europeu, a própria Europa não passa a ter mais a arrecadação das primeiras gerações. Aí você deve pensar, nossa, mas aí é só o governo investir e falar para as mulheres terem filho. Mas a partir do momento que você fala para alguém fazer, você vai estar interferindo diretamente no corpo daquela pessoa. E, velho, a gente está numa discussão de democracia que já vem aí há longo tempo. A gente está numa discussão de liberdades individuais que já vem aí há longo tempo, que eu acho que impor a escolha a uma mulher não cabe mais nada.
Até pouco tempo atrás, a China, com as suas políticas de taxa de natalidade, eu acredito, isso era um absurdo fazer isso. Então, você tem que fazer com o que já tem. Te amo, papai. Ô, filho, eu também te amo. Beijo. Cadê um beijo no papai? Posso gravar? Vai. Então tá bom. Fecha a porta, por favor. Pode deixar assim, filho. A melhor coisa do mundo é ser pai, gente. Meu Deus. Ó, me dá um gás, me dá até mais ânimo aqui em continuar falando pra vocês. Então, cara, o ideal para resolver esse problema demográfico do continente europeu é receber essa galera. Só que o grande problema disso tudo, velho, infelizmente é o preconceito. É o preconceito. Então, o envelhecimento do continente europeu hoje é um problema. Gente, de novo, não são os idosos que são o problema, ok? Cara, que bom que a expectativa de vida melhorou, que bom que a medicina evoluiu, que bom que as pessoas não morrem mais à toa. Que bom, excelente. Mas o grande problema, de novo, não é os idosos, mas a falta de planejamento por parte de governos. E aí você fala, cara, mas tá fácil de resolver, velho. Tá fácil, mas infelizmente você tem a xenofobia que acaba impedindo isso e, enfim, aí todos aqueles discursos de preconceito, cara. E preconceito é preconceito, né? Não tem justificativa, é preconceito. Bom, falando nisso, a gente vai... vamos lá para o nosso último assunto. Não o último assunto de continente europeu, mas o último assunto dessa conversa aqui que nós estamos tendo. A Europa... Desculpa, galera. A Europa, ela... Como a gente mesmo conversou aqui, ela apresenta... Como que eu vou falar? Características muito próprias em diferentes regiões, isso mesmo. A Europa, ela apresenta duas regiões. São elas a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Essa regionalização do continente europeu, ela sempre existiu ao longo da história, cara. Essa regionalização ela já estoura lá no processo final de Império Romano, quando o próprio Império Romano já se divide em dois, uma capital do lado de Roma, a outra do lado de Constantinopla. Mas essa regionalização ela vai ser, vamos dizer assim, efetivada. E esses elementos vão ficar claros para a sociedade contemporânea a partir do momento da Guerra Fria. Melhor ainda, no pós-Segunda Guerra Mundial. Fica mais fácil. Quando a Europa foi dividida em duas. Foi dividida entre Europa Ocidental, que ficava ali com as representações capitalistas, lideradas ali pelos Estados Unidos, e a Europa Oriental, com as representações do socialismo, representados ali do comunismo, né? Representados pela União Soviética. Essa regionalização, ela teve um símbolo muito forte, um símbolo físico, que foi o Muro de Berlim, que divide a Europa em dois. Esse Muro de Berlim cortava a Alemanha de fora a fora, e ela trouxe consequências muito sérias hoje para o continente europeu. Hoje, quando a gente fala em continente europeu, é quase que certeza que você que está vendo esse vídeo, você vai lembrar de algum país da Europa Ocidental. Você vai lembrar da França, você vai lembrar da Alemanha, você vai lembrar da Inglaterra, enfim. Mas, por exemplo, você não vai lembrar dos países do leste europeu. Você não vai lembrar da Romênia, você não vai lembrar da Eslováquia, você não vai lembrar da Croácia. Você talvez lembre da Rússia. O que aconteceu? Hoje, o desenvolvimento socioeconômico da Europa Ocidental é muito mais efetivo. Ele não é muito mais efetivo porque ele teve do lado capitalista, mas ele é muito mais efetivo porque ele não sofreu a ditadura stalinista da União Soviética. Isso que tem que ficar bem claro.
A galera do leste europeu, até então, elas não eram países, eles eram uma União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E eles ficaram sob a ditadura stalinista, que basicamente construiu uma política muito planificada. A economia dos países que compunham lá o leste europeu, a União Soviética, todas centralizadas na mão do Estado soviético. Eles estavam sobre uma ótica de uma ditadura, né? Uma ditadura bélica ainda, sabe? Enquanto o outro lado capitalista, com as suas autonomias, né? Os países autônomos, desenvolviam seguindo a ótica da economia de mercado, que não é bom assim, né? Mas o leste europeu, eles ficavam sobre a ótica de uma ditadura, que dificultou o desenvolvimento econômico deles, dificultou o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento industrial. Não o desenvolvimento industrial bélico, né? O desenvolvimento industrial para a construção de armas, mas o desenvolvimento industrial como um todo. Eles estavam sobre as mãos de uma ditadura. Quando o Muro de Berlim cai em 89 e a União Soviética chega ao fim em 1991, o muro cai, mas as heranças ficam. As heranças ficam. A Europa Ocidental já estava numa outra pegada, num desenvolvimento mega globalizado, circulando economia, e o leste europeu estava se descobrindo, cara. Então, os países do leste europeu estavam voltando a ser países. Então, cara, eles estavam surgindo, perderam a mão da União Soviética, eles estavam muito perdidos. E aí, para ajudar, você pega, por exemplo, uma Iugoslávia, que se divide num monte de países por meio de guerra civil que corre a década de 90. Se divide na Bósnia-Herzegovina, na Croácia, na Macedônia, enfim. Se divide num monte de países. As dificuldades étnico-nacionalistas naquela região, por exemplo, na Ucrânia, a divisão entre galera que estava pró-Rússia, os herdeiros da União Soviética, que existe até agora, a galera que está pró-Europa Ocidental. Enfim, essa estrutura que a regionalização europeia trouxe, sobretudo... Eu tô falando, velho. Deixa eu colocar minha fita aqui. Deve ter algum palmeirense vendo o vídeo. Aí tá secando a minha plaquinha do Corinthians. Essa plaquinha do Corinthians, ela cai toda hora, inclusive, velho. Eu vou fazer uma furadeira aqui, mano. Quero ver sair. E aí essa regionalização hoje ela é muito mais evidente, como eu falei, para a galera do leste europeu do que para a galera da Europa Ocidental. Uma das atitudes tomadas, eu não comentei isso em aula, mas eu acho que eu vou trazer aqui para vocês. Uma das atitudes tomadas pela Europa Oriental, pelo leste europeu, foi a criação de um bloco econômico, né? A Comunidade dos Estados Independentes. Um bloco econômico que tem como objetivo integrar os países do leste europeu numa economia globalizada, tendo como liderança a Rússia e a adoção de uma moeda única em alguns países que compõem a Comunidade dos Estados Independentes, que é o rublo, moeda russa circulando lá. Falando em bloco econômico, vocês bem sabem que enquanto eles estavam criando a CEI, um outro bloco econômico do lado da Europa Ocidental já corria toda uma história de desenvolvimento. E aí vocês lembram do ano passado, quando a gente discutiu blocos econômicos, do lado europeu a gente tem aí hoje, né, um dos maiores blocos econômicos do mundo, que é a União Europeia, que vem passando por uma crise, né? Crise econômica, Portugal, Grécia, toda quebrada. Crise de refugiados, crise do envelhecimento da população, porque esses problemas sociais do continente europeu acabam resvalando diretamente na União Europeia, que apresenta uma característica muito própria, muito dela, né? A União Europeia, ela é o bloco econômico que tem aí, né, muito mais estruturado, eu ia falar, não, é muito mais estruturado do que a comunidade econômica europeia. A União Europeia, o bloco econômico ocidental, tem a moeda única, o euro.
E esse euro, gente, dá uma dor de cabeça absurda, porque dentro desse euro tem a zona do euro, pois nem todos os países da União Europeia aceitam o euro como moeda, e a gente tem a Inglaterra, que inclusive vem dando um pinote da União Europeia, porque, enfim, cara, as discussões são várias, eu acho que eu não vou nem entrar aqui no mérito, que senão, velho, essa aula já tá longa, e se eu entrar aqui, aí, meu Deus, vai ter muito tempo, beleza? Bom, grandes mestres, que conversa longa, hein? Se você assistir essa aula com o caderninho na mão, fazendo apontamentos, anotações, cara, você fez uma revisão top, sério. Todas as perguntas você pode tirar, fica à vontade. Põe as perguntas aí, cara, apareceu alguma dúvida no meio da aula? Põe nos comentários, acho que fica bem legal, porque de repente, se você aponta a sua dúvida no comentário e aí eu vou lá e respondo, eu posso ajudar um outro colega ou fortalecer mais uma discussão. A gente de repente pode fazer os comentários aqui do vídeo um fórum de discussão, não é verdade? Eu acho muito legal a gente construir juntos esse conhecimento, tá bom? Lembre-se que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Ele só é bom quando é compartilhado. Então, de nada adianta você ter conhecimento e guardar para si. O importante é divulgar. E olha, esse assunto ele é tão importante, essa revisão aí, que esse assunto ele é quase que caveirão, super importante em FUVEST, principalmente em segunda fase de FUVEST. Olha você já se preparando para o vestibular. Europa é um assunto basicamente de 9º ano, 2º ano, pré-vestibular e segunda fase de FUVEST e Unicamp. Beleza? Galera, muito obrigado. A gente conversou sobre Europa, discutimos o eurocentrismo, o Conselho de Segurança da ONU, discutimos a Europa física, o seu relevo, sua hidrografia, seu clima e sua vegetação. Discutimos alguns problemas sociais europeus, dentre os quais eu levantei a xenofobia e o envelhecimento, dei pitadas aí do welfare state, do estado do bem-estar social, e trouxe também para vocês aí a regionalização do continente europeu. Amores, conforme eu fui falando aqui no vídeo, eu fui deixando, sei lá onde aí no vídeo, indicações de videoaulas minhas do continente europeu, que eu gravei há uns anos atrás. Cara, eu tava mais magro e tinha um pouco de cabelo ainda. Que da hora, hein, moleque? E eu acho que é legal porque eu gravei vídeos da Europa bem específicos em determinados conteúdos. Então acho que assim, se você quiser aprofundar mais ainda utilizando essa videoaula como referência básica, cara, vai ser sucesso total. Lembre-se, gente, eu faço isso com muito, muito carinho. Vocês viram que não é fácil, cara. A gente tem que ficar aqui sendo pai, indo lá, vendo, abraçando, fazendo o filho participar. Mas, cara, é a profissão que eu escolhi, eu adoro, eu curto demais ser professor. E eu sempre vou partir do pressuposto que, velho, só somos fortes porque juntos somos fortes. Ninguém é forte sozinho. Muito, muito, muito obrigado, galera. E até já, né? Até qualquer outro vídeo. Olha só, depois desses minutos todos, eu nem sei, cara, se vocês chegaram aí nesse minuto. Eu imagino que seja raro você ter chegado. Mas se você chegou, cara, é porque você gostou. Então, sério, se inscreve, curte o vídeo, porque isso dá uma moral, cara. O YouTube, ele adora curtir vídeo. Então, se inscreve, curte e compartilha. Tipo, clica lá, compartilhar o vídeo. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Insta, no grupo da sala. Enfim, compartilha aí e valeu. E se seus pais estiverem assistindo junto, discute com eles esse tema. Vai ser da hora. Valeu, galera!